quando estamos integrados nos ensinamentos do Cristo, toda a nossa vida é guiada por esta luz. Jesus, o mandatário deste planeta, deixou-nos sua herança, as bases para a nossa evolução. Porque é importante cuidarmos do espírito, estando nós na matéria. Mesmo estando na matéria, nós somos espíritos. A matéria apenas vive o que o espírito é. E diante da evolução nos dada, criamos afinidades com todos os nossos desejos e vontades. Criamos um magnetismo que sempre presente influencia a nossa vida. Somos seres de luz, com mais ou menos densidade ou intensidade. Luz esta exalada por nós, dentro das descobertas que fazemos em nós mesmos, do quão capazes somos de fazermos brilhar onde quer que estejamos, no espírito ou em matéria. Assim fez Jesus, exemplificando-nos e dando-nos as bases para seguir este caminho. Quando fazemos a parte de Deus que há em nós aflorar, e não nos tornamos egoístas com o acúmulo de bens que temos, mediante as oportunidades que Jesus nos deu para quitarmos os débitos trazidos de muitas vidas por avareza vivida por nós, e não cuidarmos da alma primeiro, demos prioridades a outras coisas menos importante que, mais importante, demos outrora, cujos problemas hoje, revivos em nós, nos faz cobrar em pensamentos, em sentimentos das mudanças pedidas por nós
diante desse caminho ensinado pelo Cristo, buscando o reino de Deus, fazendo o reino de Deus ser vivido em nós, e não apenas uma filosofia vivida como cobrança aos outros, não aplicada em nós, sem serventia verdadeira, quando não absorvida na integridade do amor com que Jesus nos convida à elevação das nossas vidas para a suprema vida que com Ele aprendemos a viver. Quando nós abdicamos das glórias materiais, encontramos um mundo novo, um mundo onde os espíritos vivem essas glórias que os homens procuram, não do jeito que os homens fazem, mas aplicando os ensinamentos do Cristo em suas vidas, dedicando plenamente com verdade aos ensinamentos vividos pelo Cristo para demonstrar a nós como devemos agir para livrarmos das doenças, dos inimigos, dos males que nós atraímos por nossa própria invigilância. Por quantas vezes Jesus já chamara cada um a segui-lo? Por quantas vezes quis Jesus chamá-lo ao reino de Deus, ao reino dos Espíritos? Quantas vezes quis Deus ajudá-los, mas o medo e a cegueira proporcionado na matéria dos homens, dos espíritos encarnados, nos fez aprender o caminho espiritual. Mas não caminhamos por este caminho com medo, o medo das perdas que os homens têm e terão, mas dia menos dia se arrependerão de tudo o que poderiam ter feito para alcançarem o reino de Deus e a sua justiça, e livrar-se das injustiças dos homens, diante das perseguições por riquezas, estabilidades instáveis, poderes, influências que nos trazem traições, mentiras, inimigos disfarçados de amigos. Quantas vezes cobramos os outros das atitudes espirituais, materiais, que não as praticamos, porque não vemos a caridade, porque não as praticamos e não as vemos nos outros também. Jesus faz refletir em nossas palavras a personalidade que temos e não aceitamos. Jesus faz nos ver no retrato aos irmãos, mas não acolhemos a nossa própria fisionomia. Por
por ainda ficarmos presos ao medo da evolução, no desprendimento e da missão, de ser quem tem que ser, de fazer o que tem de fazer, sem medo da pobreza ou da falta de poder, da falta do comando que falta nos irmãos. Ainda os homens pouco sabem sobre o reino de Deus na prática, apenas filosoficamente em discursos, normalmente acusatórios dos outros, quando muitas vezes Jesus está entregando a nós a missão pelo que temos, e nosso medo fala transferir aos outros, e nós apenas de longe observando, com medo de nos integrarmos definitivamente a essa seara divina. Queremos acreditar no reino de Deus, mas queremos estar no reino dos homens. Queremos a glória de Deus, mas vivemos, por enquanto, na glorificação humana. Quantas vezes quis Jesus abrigar-lhe sob o seu manto, como faz a galinha com seus pintinhos, e ainda a rebeldia o faz retirar do caminho sagrado, do caminho de Jesus. Ninguém deve ter pressa para evoluir. A evolução depende apenas das ações que cada um pratica. Não é o nível cultural que faz o espírito evoluir, mas atitudes que praticam pelo benefício da comunidade mundial ao qual vive. Quantas vezes Jesus lhe confiou, através dos seus discípulos, a sua missão. Quantas vezes você entregou sua missão para que outros pudessem cumprir, pelas dificuldades que enfrenta no apego a uma materialidade inútil que só o escraviza e o faz ter medo, e sempre busca respostas óbvias, verdadeiras, porque não quer ser você o responsável pelos seus próprios atos, para que um dia o nível acusatório possa culpar alguém. Jesus vem dando à humanidade, aos habitantes da terra, a oportunidade derradeira de limparem suas almas, de oferecer a todos vestiduras brancas, vestiduras dos santos, que lavaram suas vestes no sangue, não, nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque os viveram.
E Jesus espera que cada um viva e viva os ensinamentos que foram dados a ele e ele os viveu. Ele os praticou. Ele se tornou Cristo planetário, porque a inteligência e o amor superaram todo o brilho de ouro que a matéria ilude os homens, inclusive os homens de Deus, inclusive os homens que falam de Deus, inclusive os homens que fazem milagres em nome de Deus. Jesus convida a cada um a adentrar a esta Jerusalém pelo Espírito limpo, pacífico, pacificador, oferecido por Ele todos os dias, a cada oportunidade. Não se ofendam com as palavras, porque a responsabilidade é grande. Diante da renúncia de poucos, em favor de muitos. Jesus preparou os apóstolos, e os apóstolos eram a linha de frente de viver o que Jesus viveu. Os apóstolos absorveram as palavras e os exemplos e se encheram de luz, força e de uma riqueza imensurável que os poderosos temiam, porque os apóstolos viram Jesus ressurreto e não temiam a morte que põe medo nos poderosos da terra, nos materialistas da terra. E aqueles homens, aqueles apóstolos, não tendo medo da morte, foram ensinar o mundo a buscar o reino de Deus e a justiça divina, vivendo no mundo, e não sendo escravo do mundo, da ignorância que os poderosos têm. Quando você tem a certeza de que o Espírito é imortal, quando você tem certeza da vida eterna, o que te prende na terra? O que pode te escravizar na terra, sabendo que a vida é eterna, sabendo que apenas serão outros passos, noutras esferas, noutros mundos, onde tudo que é desejado pelos homens na terra, poder, riqueza, terão no reino de Deus, com a justiça divina. O quanto seria bom se os homens da terra soubessem que o Espírito é eterno
que o poder da terra passa, a beleza da terra passa, a riqueza da terra passa. Mas o que Jesus vos oferece é a riqueza eterna, é o poder eterno, é o poder que nenhum homem alcançou na terra. É a riqueza que os homens jamais possuirão na terra, porque jamais conseguirão roubá-la de ti, tirá-la de ti, destituir-te, porque você é um com o Pai. Um com o Pai. Porque aprendeu com Jesus e tornou-se um apóstolo de Jesus e foi ao mundo, foi aos gentios levar a boa nova do Cristo. Vós sois o templo do Deus vivo, o reino de Deus, sois vós. Sois vós. Fazer a parte de Deus, estando onde está. Alcançarás a paz, a segurança que sonhas viver para sempre. Quantas vezes Jesus te chama para adentrar ao reino de Deus e dar-lhe a justiça divina. O que fazes vós? O que fazes? De nada adianta o conhecimento, se não vivê-lo. De nada adiantará o que sabes, se não fizerdes. Eis a seara posta à sua frente. Eis a missão, missionários da luz. Eis a missão, apóstolos novos do Cristo. Eis a missão. Ide e pregai. Ide e vivei, pois o reino de Deus desce à terra em cada um de vós. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis. Humanidade, homens de Deus, o mundo aguarda os apóstolos chegarem. Com os ensinamentos do Cristo, hoje, o novo Evangelho,
um novo começo para a humanidade. A verdade decifrada por Jesus para a humanidade. De que vale o homem conquistar o mundo, se perder sua alma? Vós não sois desse mundo, não ajunteis tesouros na terra. Mas quão medo há nos homens, quanto medo, quanto medo, quanta insegurança. Onde está Jesus em sua vida? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Em você. Onde está? Aprendei e viva os apóstolos. Os novos apóstolos estão aí, indo aos gentios, os prepostos do Cristo já estão chamando os gentios, querem aprender a boa nova, e Jesus os convida a ensiná-los pela vida que cada um tem. A viver a nova era, a era do homem espiritual, na prática. Sois os pioneiros desta nova era. O novo Cristo, o Cristo do poder e grande glória, está voltando. Estás preparado para adentrar ao reino de Deus com Ele? Está aí pronto? Estão prontos? Porque Jesus já vem. Jesus já está voltando. Quantos seguirão com Ele e adentrarão a Jerusalém celestial e habitarão com Ele e conviverão com Ele, desfrutando do mesmo poder. De tudo que buscastes na terra, a alma colherá. A alma será para todo sempre.
A riqueza não é do homem. A riqueza é o próprio homem. Não se iludam. Não se iludam. Aprendam com Jesus. Aprendam. Eis a oportunidade dinâmica em Jesus. Ave Maria.